A verdadeira identidade de Peter Parker foi revelada e todo o planeta descobre que ele é o Homem-Aranha. Incapaz de lidar com as consequências disso, Peter recorre à ajuda do Doutor Estranho, que acidentalmente coloca o universo inteiro em risco. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeRet. Hoje nós recapitularemos a história do filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, de 2021. Então preparem-se, é hora do recap! Antes de ser derrotado por Peter Parker em Homem-Aranha Longe de Casa, Mistério revela a verdadeira identidade do super-herói, causando um verdadeiro caos em sua vida. Michelle Jones, sua namorada, estava caminhando pelas ruas de Nova York quando a notícia foi divulgada e uma multidão de repórteres se aproxima para entrevistá-la. Nessa hora o Homem-Aranha aparece e salva a garota daquele enxame. Após serem vistos por toda a cidade, com o auxílio de sua teia sintética, ele leva sua namorada em segurança para casa. O casal entra pela janela do quarto e pouco depois, May e Happy abrem a porta. O homem conta que eles terminaram e enquanto Happy sofria pelos cantos, Peter revela para sua tia que o mundo inteiro agora sabe que ele é o Homem-Aranha. Nesse momento, vários helicópteros se aproximam do prédio e seu rosto estava estampado em todos os noticiários. A população estava revoltada, pois acreditava que o Mistério era um super-herói bom e mesmo assim o Homem-Aranha o havia eliminado. Agora Peter estava sendo investigado e um mandado de prisão foi emitido contra ele. Pra piorar, May, MJ e Ned, seu melhor amigo, foram acusados como cúmplices e precisaram responder em liberdade. Matt Murdock, seu advogado e justiceiro conhecido como Demolidor nas horas vagas, revela que a polícia não tem provas o suficiente para seguir com as acusações, porém o rapaz ainda terá que enfrentar a opinião pública, que não estava nem um pouco a favor dele. Enquanto conversavam, alguém atira um tijolo pela janela e Matt consegue segurá-lo. Peter fica impressionado com as habilidades de seu advogado e logo nota o recado que estava colado no tijolo, o qual declarava apoio a Mistério. Aparentemente seria impossível convencer as pessoas de que aquele homem na verdade era um grande vilão. Após esse ataque, Peter e May percebem que precisam se mudar para um lugar seguro e decidem ir morar com Happy até as coisas se acalmarem. No dia seguinte, Peter e MJ se preparam para enfrentar o primeiro dia do seu último ano no colégio. Uma multidão se reúne ao redor da escola, alguns foram até o colégio para declarar seu apoio ao Homem-Aranha e outros estavam lá para intimidá-lo. Quando finalmente consegue entrar no prédio, o rapaz fica frustrado ao perceber que seus colegas e professores também passaram a tratá-lo como uma celebridade. Nesse momento ele percebe que nunca mais será tratado como um cara comum. Mais tarde, Peter e MJ se reúnem num terraço. Aquele parecia ser o único lugar onde eles poderiam ficar a sós sem serem filmados. Enquanto conversavam, Ned aparece e o trio começa a falar sobre os planos para a faculdade. Todos planejavam estudar no MIT, mas MJ estava receosa. A garota prefere não colocar muitas expectativas nisso para não acabar se frustrando. Durante a semana, algumas cartas de outras universidades de Boston para as quais Peter havia enviado seu currículo chegaram, porém o rapaz não foi aceito em nenhuma delas. Ainda assim, ele tentava se manter otimista, pois tinha a esperança de ser aceito em sua primeira opção. Alguns dias depois, chega a tão esperada carta do MIT e Peter vai até a cafeteria onde MJ trabalha para que eles pudessem abrir juntos. Ned também estava lá e os três leem a carta ao mesmo tempo. Nessa hora, eles descobrem que não foram aceitos devido ao seu envolvimento com o Homem-Aranha. Inconformado por seus amigos terem sido prejudicados por sua causa, Peter decide ir atrás da única pessoa capaz de ajudá-lo. Naquela tarde, ele vai fazer uma visita ao Dr. Stephen Vincent Strange. Ao entrar na mansão, encontra o lugar repleto de neve e logo depois o Wong aparece para recebê-lo. Enquanto conversavam, Strange aparece e pergunta o motivo do rapaz ter ido até lá. Peter pergunta se o mago poderia voltar no tempo e impedir que Mistério revele sua identidade, mas Strange o relembra de que eles, juntamente com os Vingadores, mexeram com a estabilidade do espaço-tempo para ressuscitar milhões de vidas e pergunta se Peter quer mesmo fazer isso de novo só porque a vida dele ficou complicada. Porém o rapaz retruca, dizendo que o motivo de estar pedindo a ajuda do mago não é porque a vida dele estava de pernas pro ar, mas sim porque as pessoas que ele ama também estão sendo afetadas por conta disso. Strange afirma que mesmo se quisesse ajudar, não poderia, pois não possui mais a joia do tempo. No entanto, o homem propõe outra solução, um feitiço de esquecimento. Esse feitiço faria com que as pessoas esquecessem que Peter é o Homem-Aranha. Wong alerta que esse feitiço é muito perigoso, mas mesmo assim, Strange decide ajudar o garoto. Eles se dirigem para uma caverna que ficava escondida dentro da mansão, e o mago começa a preparar o feitiço.
Strange revela que assim que o feitiço for finalizado, absolutamente todo mundo se esquecerá de que Peter Parker é o Homem-Aranha, inclusive ele. Ao ouvir isso, Peter pede que MJ, Ned e Tia May fiquem de fora desse feitiço. Devido a essa interferência, Strange perde o controle do feitiço, quase causando uma catástrofe no planeta. Após descobrir que o feitiço não funcionou e ser enxotado da mansão, Peter vai atrás da vice-reitora do MIT, que está a caminho do aeroporto, para tentar arranjar uma segunda chance para seus amigos. Quando o rapaz finalmente consegue encontrá-la, seu sentido aranha o informa de que algo errado está prestes a acontecer. De repente, dezenas de pessoas abandonam seus carros e começam a correr pelas ruas. Tentáculos de metal surgem debaixo do asfalto e destroem os veículos. Logo depois, Octavius, conhecido como Dr. Octopus, aparece e lança diversos carros na direção de Peter. O homem captura o garoto e o arremessa para longe. Peter libera suas pernas de metal para lutar contra aquele novo vilão. Apesar de não saber quem era aquele cara, Octavius parecia conhecê-lo muito bem e por algum motivo queria se vingar do rapaz. Enquanto tentava se esquivar dos ataques de seu inimigo, Peter precisa salvar a vice-reitora, que estava prestes a ter seu carro derrubado na linha do trem. Porém, antes que o garoto pudesse tirar a mulher de dentro do veículo, Octavius captura Peter e arranca parte de seu uniforme. Como o uniforme era composto por nanotecnologia, o material se une aos tentáculos do doutor e permite que Peter tome o controle. Ao arrancar a máscara do Homem-Aranha, Octavius percebe que aquele não é o Peter Parker que ele estava procurando. O rapaz usa um dos tentáculos do homem para levar o carro da vice-reitora de volta para a estrada. A mulher o agradece e afirma que pedirá a comissão para reavaliar a admissão de Peter e seus amigos no MIT. Agora que conseguiu capturar Octavius, tomando o controle de seus tentáculos, Peter tenta descobrir quem é aquele cara e o motivo de tentar matá-lo. Nessa hora, o Duende Verde aparece e tenta atacá-lo, porém o garoto é salvo por Strange, que usa um portal para encaminhar ele e Octavius para sua caverna. Lá os vilões estavam sendo mantidos em uma prisão especial. O doutor explica que o feitiço que Peter modificou começou a puxar para aquela realidade pessoas de todos os universos que sabem que Peter Parker é o Homem-Aranha. Strange pede que o rapaz capture os vilões e leve-os para a prisão, enquanto ele pensa em uma forma de enviar cada um deles para sua própria dimensão. Para isso, o mago entrega para Peter um bracelete. O rapaz deveria usá-lo para disparar um laser contra todos os que não pertencessem àquele universo. Isso os enviaria diretamente para a prisão. Peter promete que cumprirá essa missão, porém precisará da ajuda de seus amigos, MJ e Ned, para localizar os vilões. Enquanto vasculhava a internet, Ned encontra relatos de testemunhas que afirmam ter visto um monstro voando nos arredores de uma instalação de pesquisa militar próxima à cidade. Peter suspeita que esse monstro seja o mesmo cara que ele viu na ponte antes de ser teletransportado, mas Octavius afirma ser impossível. Ele diz que aquele homem é Norman Osborn, mais conhecido como Duende Verde. Porém, segundo o Dr. Octopus, Norman já havia morrido há vários anos. Já é noite quando o Homem-Aranha chega à instalação. Enquanto caminha pela floresta ao redor, o rapaz sente a presença de alguém, mas aparentemente ele estava sozinho. Peter continua caminhando cuidadosamente, até que avista uma criatura luminosa que estava absorvendo toda a energia dos postes de luz. Spider usa seu bracelete para atirar naquele monstro e enviá-lo para a prisão especial de Strange. Porém, o raio atravessa seu corpo, como se ele não fosse feito de matéria, apenas de energia. Agora o monstro decide revidar o ataque e atira diversos raios em Peter. Ele tenta desviar, mas acaba sendo atingido e seu corpo é arremessado para longe. Quando a criatura lança seu ataque final, uma montanha de areia assustadora aparece e forma uma barreira para protegê-lo. Enquanto bloqueava o ataque, o homem se apresenta como Flint Marko e pergunta se Peter não se lembra dele. O rapaz então pede ajuda de Flint para capturar Electro. O Homem-Areia forma um tornado ao redor do vilão e Peter usa sua teia para romper os cabos de energia e interromper o carregamento da criatura. Dessa forma, Electro fica enfraquecido e consegue recuperar seu corpo humano. Homem-Aranha explica que eles foram enviados para outro universo e Max conta que realmente sentiu que a energia daquele lugar era diferente, mas Peter interrompe a conversa e envia Max para a prisão. Flint fica desconfiado, acreditando que o homem havia sido morto. Então ele tenta atacar Peter, porém o garoto consegue enviá-lo também para a masmorra. Enquanto estava preso, Max encontra o Dr. Kurt Connors. O réptil gigante na verdade era um cientista brilhante que
que deliberadamente transformou seu próprio corpo em um lagarto com o intuito de obter a mesma habilidade de regeneração do animal. Na manhã seguinte, Peter recebe uma ligação de sua tia May, que o informa que um dos caras que ele estava procurando apareceu em seu trabalho. O rapaz vai pra lá imediatamente e está completamente assustado. Seu maior medo é que alguém que ele ama seja ferido por um daqueles monstros. Quando chega à cozinha, ele fica surpreso ao encontrar May e Norman sentados, conversando amigavelmente. Ainda desconfiado, o garoto escuta o pedido de ajuda daquele homem. Ele conta que não sabia mais para onde ir, pois havia alguém morando em sua casa. Sua empresa Oscorp não existe naquele mundo e seu filho também não. Norman também conta que possui dupla personalidade e quando o Duende Verde toma conta do seu corpo, ele não consegue controlar os próprios atos. Ao ver o estado físico e mental daquele homem, May pede que seu sobrinho o ajude. Peter afirma que aquele não é um problema seu, mas a mulher afirma que é responsabilidade do garoto ajudar as pessoas. Porém, Peter ainda acredita que o melhor que pode fazer por aqueles caras é enviá-los para o lugar da onde vieram. May então decide levá-los para a mansão de Strange. Ao entrar na masmorra, Norman fica surpreso ao encontrar seu antigo conhecido Octavius. Nessa hora, Dr. Octopus pergunta o que aconteceu com Norman, pois ele já havia morrido. Flint interrompe a conversa, dizendo que Octavius também deveria estar morto, pois ambos foram eliminados pelo Homem-Aranha. Nessa hora, Strange aparece e prende Norman. Ele traz consigo uma máquina capaz de inverter seu feitiço e enviar cada um daqueles caras para seu devido universo. Ao ouvir isso, os vilões ficam desesperados, pois sabiam que se voltassem para o universo de onde vieram, acabariam morrendo. Peter tenta convencer o mago a não enviá-los de volta ainda, mas Strange afirma que aquele era o destino deles e interferir nisso poderia trazer prejuízos ao multiverso. O mago inicia a inversão do feitiço, mas Peter rouba a caixa com sua teia e envia Strange para dentro da prisão. Porém, ele consegue sair de lá facilmente e vai atrás do Homem-Aranha. Ele pede educadamente que o rapaz devolva a caixa, mas ele se nega e tenta fugir. Nessa hora, Strange percebe que precisará tomar o objeto à força. Após separar a alma de Peter de sua forma física, o mago tenta pegar a caixa, mas ainda assim o garoto era capaz de se mover e impedir que o doutor tire o objeto de suas mãos. Segundos depois, ele consegue retornar para o seu corpo e fugir. Então Strange envia sua capa voadora para capturá-lo e enviá-lo para a dimensão espelhada, onde ele possui total controle. Após passar algum tempo tentando convencer o doutor a ajudá-lo a encontrar uma forma de mudar o destino daqueles caras, Peter percebe que não conseguirá fazê-lo mudar de ideia. Com a ajuda de sua capa, Strange finalmente consegue recuperar sua caixa e planeja deixar Parker preso naquela dimensão até finalizar a inversão do feitiço. Porém, antes que o mago pudesse retornar para o mundo real, Peter percebe que a dimensão espelhada é baseada na espiral de Arquimedes e usa seus poderosos conhecimentos de geometria para pegar a caixa de volta e prender Strange dentro da sua própria dimensão. Antes de sair de lá, o rapaz ainda rouba o Sling Ring, anel que permite que o mago crie portais para viajar longas distâncias. Quando retorna para a masmorra, Peter revela seu plano de usar sua tecnologia para modificar o destino daqueles caras antes de enviá-los de volta. Norman se oferece para ajudá-lo com isso, afinal, ele também é um cientista. Kurt, o lagarto, alerta Peter dizendo que fazer isso traria consequências, então o garoto dá a ele duas escolhas. Eles poderiam se unir a ele para tentar impedir suas mortes antes de serem enviados de volta para seu universo, ou ficar lá na masmorra esperando Strange voltar para reverter o feitiço. Tendo a escolha de possibilidade de vida ou a morte certa diante deles, os vilões aceitam a proposta de Peter. Antes de ir, o rapaz entrega a caixa para MJ e dá o anel para Ned. Seu plano era que se algo desse errado, ele ligaria para a garota e ela apertaria o botão, enviando todos aqueles caras de volta para os seus universos. MJ aceita a responsabilidade, mas afirma que se perder o contato com Peter e não tiver notícias, ela também apertaria o botão. Após a reunião, Peter e os vilões vão para a casa de Happy, juntamente com May. O garoto mostra aos homens um aparelho chamado Fabricador, capaz de analisar, projetar e construir praticamente qualquer coisa. Enquanto Peter e Norman tentavam encontrar uma solução, Max olha para a cidade e pensa nas infinitas possibilidades que ele poderia viver naquele mundo cheio de energia. Após algumas horas trabalhando na primeira cura, a dupla de cientistas consegue finalizar o aparelho que consertaria Octavius.
Peter acopla o dispositivo na nuca do homem e ele desmaia. Quando acorda, deixa de ser aquele ser rancoroso e retorna o controle de seus tentáculos. A partir de agora ele não precisaria mais se preocupar em ser morto pelo Homem-Aranha, pois não pretendia mais lutar contra ele. Após agradecer Peter, ele se oferece para ajudá-lo a criar os demais dispositivos. A próxima missão era construir um aparelho capaz de extinguir a face sombria de Norman. Enquanto isso, Peter trabalha em um dispositivo para bloquear os poderes de Max e fazer com que ele volte a ser um humano comum. Quando a luz do aparelho estivesse verde, isso significaria que a eletricidade de seu corpo teria sido dissipada e ele estaria curado. Do lado de fora, um jornalista que estava perseguindo o Homem-Aranha encontra sua localização e fica à espreita para conseguir imagens que incriminem o super-herói. De repente, o sentido aranha é ativado e Peter percebe que algo errado está para acontecer. Nesse instante, ele lança sua teia e prende as mãos de Norman. O Duende Verde havia tomado seu corpo e May corre para pegar o aparelho capaz de curá-lo. Peter tenta convencê-lo a continuar com o plano, mas quando percebe que não será capaz de pará-lo, pede que sua tia fuja. Max decide se unir ao Duende e arranca o seu dispositivo antes que a cura fosse finalizada. Em seguida, destrói o fabricador e rouba seu núcleo de energia. Como Octavius ainda estava ao lado de Peter, Max o ataca e os repórteres conseguem captar as imagens. Enquanto Peter luta contra o Duende Verde, helicópteros se aproximam do prédio e May foge pelas escadas. Quando o rapaz consegue fugir para fora do prédio, o lagarto aparece e o devolve para os braços do Duende. Com a força de seus golpes, o piso é destruído e eles caem bem na frente de May. A mulher injeta o líquido que eles fabricaram na tentativa de eliminar o Duende Verde e fazer com que apenas Norman tenha controle daquele corpo, mas a cura não funcionou. Peter pede que sua tia fuja, mas a mulher não pode deixá-lo sozinho para morrer. Então ela pega um objeto para atacar o homem. Porém, nesse momento, a prancha do Duende Verde invade o prédio e derruba May. Antes de fugir, o monstrengo lança diversas bombas dentro e fora do prédio para incriminar o Homem-Aranha. Minutos depois, May se levanta e abraça Peter. O rapaz fica aliviado ao perceber que sua tia ainda está viva. Ele pede desculpas por ter deixado aquilo acontecer, mas a mulher afirma que Peter tomou a decisão certa em tentar ajudá-los, ao invés de simplesmente permitir que morressem. Peter diz que essa não era a responsabilidade dele, mas May rebate dizendo que o rapaz possui um dom, um poder grandioso, e com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quando eles se preparam para ir embora, a mulher cai no chão e apesar de dizer que está bem, Peter nota um grave ferimento em seu abdômen. Ele começa a gritar por ajuda, mas é tarde. Segundos depois, sua tia morre. O rapaz tenta acordá-la, mas não obtém sucesso. Happy chega em seguida e de dentro do carro o homem percebe o que aconteceu. Os policiais ordenam que ele saia do veículo e nesse momento Happy pede que Peter fuja. Eles começam a atirar e Peter é baleado. Sem ter outra opção, o rapaz decide fugir. Na casa de Ned, o garoto e MJ tentam se comunicar com Peter, mas o rapaz não atende o telefone. MJ está prestes a apertar o botão e enviar os vilões de volta para seus mundos, porém Ned percebe algo diferente. Ele descobre que o anel que Peter havia roubado de Strange e entregue a ele era capaz de mostrar onde o rapaz estava e abrir um portal até lá. Ned então balança as mãos enquanto diz que deseja falar com Peter Parker. Nesse momento, o portal se abre e eles conseguem vê-lo em sua fantasia de Homem-Aranha. Eles chamam Peter e pedem que ele atravesse o portal, porém quando o rapaz retira a máscara, os dois amigos percebem que aquele é o Peter Parker de outro universo e decidem chamá-lo de Peter 2. Então Ned abre um novo portal na tentativa de encontrar o outro Peter Parker e sua missão foi bem sucedida. Um segundo Peter Parker aparece, só que ele pertence a um terceiro universo, portanto tornou-se o Peter 3. Após entrar na casa, Peter 3 revela que desde que chegou naquele mundo, no dia anterior, ele está tentando encontrar o Homem-Aranha daquele universo, pois sente que ele precisa da sua ajuda. O problema é que MJ e Ned não faziam ideia de onde o rapaz estava, então os dois novos Peters perguntam se existe algum lugar onde o rapaz costuma ir para esfriar a cabeça. MJ tem um palpite e assim eles conseguem encontrar Peter. Ned e a garota abraçam seu amigo e MJ apresenta para ele os Homens-Aranha de outros universos. Quando se encontram, Peter está decidido a enviar todos eles de volta para casa, mas muda de ideia ao descobrir que os outros dois Peters passaram pela mesma coisa que ele. Ambos presenciaram a morte de alguém que amavam. Então eles decidem se unir para encontrar a cura para todos os vilões antes de enviá-los de volta. Após finalizar os medicamentos, o trio de super-heróis arquiteta um plano para atrair todos os caras para o mesmo lugar e curar todos eles de uma vez. Em seguida, é só apertar o botão e enviar todo mundo para casa. Peter 1
então vai até a Estátua da Liberdade e faz uma live que está sendo transmitida pela TV. Dessa forma os vilões saberiam onde encontrá-lo. Max, ou melhor dizendo, Electro, é o primeiro a chegar. Ele está lá para destruir a caixa e impedir que Peter o mande de volta para seu mundo. Porém os Homens-Aranha conseguem despistá-lo e Peter 1 entrega a caixa para MJ através de um portal feito por Ned. O problema é que agora o garoto não sabe mais como fechá-lo. Pouco tempo depois, o Lagarto e o Homem-Areia aparecem e uma verdadeira batalha se inicia. Cada um dos vilões tem seus próprios motivos para querer aquela caixa e vão com tudo para cima dos super-heróis. Nessa hora, eles percebem que terão mais chances de sucesso se os três atacarem um único alvo. Sendo assim, eles escolhem o Homem-Areia para ser o primeiro a receber a cura. Peter 3 é o responsável por atrair a atenção do Flint. Quando estava prestes a ser engolido pela areia movediça, Peter 1 lança para ele o dispositivo que construíram, o qual libera uma luz capaz de fazer com que Flint se torne um humano novamente. O próximo desafio é derrotar Electro. O vilão estava extremamente forte, pois estava usando o reator que roubou da casa de Happy como fonte para recarregar suas energias. Mesmo os três super-heróis se unindo contra ele, parecia impossível derrotá-lo. Para piorar a situação, o Lagarto Gigante percebe que a caixa que o levaria de volta para casa está com MJ e corre em direção ao portal. O réptil consegue atravessá-lo e Peter 1 vai atrás dele para impedir que o animal machuque seus amigos. Enquanto isso, MJ e Ned correm para a estátua. Eles pegam um medicamento feito para reverter a transformação do Dr. Kurt e lançam para Peter 1. Ao quebrar o frasco, uma fumaça verde é liberada e Kurt retorna à sua forma humana. Os Peters 2 e 3 estavam a um passo de serem destruídos por Electro, porém Dr. Octopus chega para ajudá-los. Com seus tentáculos, ele arranca o reator do peito de Max e injeta substância capaz de curá-lo. Ned tenta novamente abrir um portal para que eles pudessem fugir com a caixa, mas dessa vez, Strange usa o portal para sair da dimensão espelhada e recupera a caixa. O doutor está furioso à procura de Peter, mas Ned o informa de que o plano do rapaz está funcionando. Ele, com a ajuda de seus amigos, havia conseguido curar quase todos os vilões, exceto o Duende Verde, que logo aparece para acabar com a festa. Ele rouba a caixa de Strange e tenta fugir, mas quando o mago consegue recuperá-la, descobre que o Duende plantou uma bomba lá dentro. Com o impacto da explosão, MJ é derrubada da estátua e Peter 1 pula para salvá-la, mas acaba sendo impedido pelo Duende. No entanto, antes que a jovem chegasse ao chão e sofresse uma morte imediata, Peter 2 consegue salvá-la. Com a garota nos braços, o rapaz se emociona ao lembrar que não foi capaz de fazer o mesmo por Gwen, sua namorada. Com a explosão, o feitiço de Strange, que estava preso na caixa, se dissipou, fazendo com que absolutamente todas as pessoas de todos os universos que conhecem a verdadeira identidade do Homem-Aranha fossem enviados para aquela realidade. Peter 1 e o Duende se encaram em um duelo final. O rapaz direciona todo o seu ódio para ele e confessa que planeja matá-lo. Os Peters 2 e 3 observam de longe e percebem que se continuasse daquele jeito, Peter 1 seria corrompido pela raiva e passaria de super-herói para vilão. Após receber dezenas de socos, o homem cai no chão, pois não possui mais forças para lutar. Nesse instante, Peter pega sua prancha e a usa para dar o golpe fatal. Porém, Peter 3 aparece e tenta impedi-lo, enquanto o rapaz segura a prancha e é apunhalado pelas costas. Mesmo tendo todos os motivos para matar o Duende, Peter não faz isso. Ele decide curá-lo e em seguida vai conferir o estado de seu amigo. Ao ver que Peter 3 está bem, Peter 1 vai ao encontro de Strange para tentar ajudá-lo. O mago informa que todos os universos estavam entrando em colapso por culpa dele. Então o rapaz pede que o doutor faça todo mundo esquecer quem é Peter Parker. Isso significa que nem mesmo as pessoas que o amavam teriam lembranças dele. Seria como se Peter nunca tivesse existido. Mesmo assim, ele decide aceitar esse fardo para salvar o universo. Mas antes do feitiço ser lançado, o mago dá a ele uns minutos para se despedir. Peter 1 corre para dar adeus aos seus novos amigos e os agradece pela ajuda. Em seguida, vai atrás de Ned e MJ. Quando os encontra, o rapaz conta sobre o novo feitiço e informa que todo o universo se esquecerá dele. Porém, Peter promete que irá atrás de Ned e MJ e os fará lembrar de tudo o que passaram juntos. O casal se despede com um beijo e o feitiço se inicia. Todos os intrusos são enviados de volta para os seus mundos e Peter vai embora antes de cair no esquecimento. Algumas semanas depois, o rapaz caminha pelas ruas cobertas de neve, enquanto ensaia o que irá dizer a MJ no momento em que a encontrar.
Ele entra na cafeteria onde a garota trabalha e pede um café. Seu amigo Ned também está lá e Peter descobre que tanto ele quanto o MJ passaram para o MIT. Ao ver a felicidade deles e saber que a vida das pessoas que o rapaz mais amava estava indo bem sem ele, Peter decide não se intrometer e vai embora sem contar a verdade. Mais tarde, ele vai visitar o túmulo de sua tia e encontra Happy. O homem fica feliz em conhecê-lo. Peter então aluga um pequeno apartamento em Nova York e tenta seguir com sua vida, sem nunca se esquecer das palavras de sua tia May. Apesar de ninguém mais conhecê-lo, ele sabe que possui grandes poderes, e grandes poderes vêm acompanhados de grandes responsabilidades. E vocês acham que Peter será capaz de reconquistar o coração das pessoas que ama? Ou tudo que ele construiu desde que se tornou o Homem-Aranha foi perdido para sempre? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!